Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos. Bem-vindo à última aula da nossa Escola Crescer. Para a glória de Deus, você lutou, venceu, atravessou e chegou ao fim. Agora é só desfrutar daquilo que Deus te deu através dessa escola que Deus nos deu, porque eu também, mesmo ensinando, eu também estou aprendendo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não se esqueça de você que é membro da nossa igreja, mandar o seu nome completo, tá bom? Sem abreviação lá para nós confeccionarmos o certificado. E você que está à distância, mande lá no nosso WhatsApp particular lá o seu nome completo, tá bom? Lembrando que é R$2 o certificado para quem é local e quem é à distância, R$5, tá bom? Aí me pergunte, transfira direto para a igreja, tá bom? R$5, se não me engano, pode ser transferido, é um valor mínimo de alguns bancos aí para transferir, e nós vamos enviar o certificado nos próximos dias, tá bom? Da última aula até a terça que vem, é aquele prazo de uma semana que nós temos aí, até a próxima terça do pessoal terminar, depois nós vamos confeccionar quem atingiu aí aquela meta que nós deixamos na primeira aula, tá bom? Então Deus te abençoe. Hoje na aula final da nossa escola nós vamos estudar um pouquinho, bem raso, bem simples, porque é muita coisa, ainda mais sobre esse assunto, como os outros também é. Bibliologia. O que é bibliologia? Bibliologia é um estudo acerca da Bíblia, não é nas letras, não é textos que nós vamos meditar, aferir, não. É um pouco do panorama geral, dos livros, enfim, das suas escritas, traduções, um pouco da inspiração, enfim. Vem conosco participar. E se no final der tempo eu vou colocar um vídeo, tá bom? Vou colocar um vídeo no final aí sobre como é confeccionado o papiro, tá bom? O papiro, onde foi a primeira vez escrita a Bíblia Sagrada, os antigos usavam para escrever, a tinta, uns era escrito em couro, mas a maioria em papiro. Então no final você vai ver algo bacana, algo histórico que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos lá. O que é a bibliologia? Conhecendo a sua Bíblia. Nós vamos ter um estudo por fora das Sagradas Escrituras, mas vamos lá, sobre a Bíblia Sagrada. Por que confiar na Bíblia Sagrada? Eu não coloquei algumas coisas aqui, porque são muitas. Por que confiar na Bíblia Sagrada se foi homens que escreveu? Você já ouviu essa pergunta? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, nós vamos ver daqui a pouco, um pouco. Mas se foi escrita por homens, por que confiar? Por que dar crédito a esta palavra, a esta pregação, se foi homem? Mas lembrando que muitas pessoas dão crédito para o horóscopo e é homem que faz dedução no horóscopo. Só que muitos creem. Os livros de Chico Xavier, do Espiritismo, muitas pessoas têm aquilo como base, como regra de vida, de inspiração. Buda, Gautama, escritos. E as pessoas creem que aquilo veio de uma ordem divina, espiritual. Gibi, tem gente que lê gibi e se pauta naquilo. Eu já vi isso em pessoas. Tem gente que se pauta em manual. Manual, vamos supor, eu comprei uma geladeira, tem um manual. Você tem confiabilidade, dá credibilidade ao manual da geladeira, ao manual do celular, ao manual da televisão, ao manual do carro? Lógico, pastor, se é manual disso eu dou credibilidade. Mas não foi homem que escreveu? Mas nós damos credibilidade. Por que não na Bíblia Sagrada, que não tem como falar que não é palavra de Deus? Nós vamos entender isso. Bula de remédio, eu anotei aqui, bula de remédio. Gente que dá crédito para bula de remédio deve dar, mas foi escrito por homem. Se nós damos crédito a isso, o povo muçulmano, que é a segunda maior religião do mundo, e eles têm como base, não é a Bíblia Sagrada, eles têm como base o Alcorão. O Alcorão aí, advindo de Maomé, escritos de Maomé. E eles, irmãos, se aplicam, eles defendem, eles não aceitam que tire uma vírgula ou que adicione um ponto no Alcorão. Eles são tão fiéis, às vezes mais do que os cristãos a própria palavra de Deus, a credibilidade, a confiabilidade, porque a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus. Então, se os muçulmanos dão crédito ao Alcorão, por que é que nós não vamos dar crédito a esse livro santo, sagrado? Nós vamos aprender hoje se a Bíblia tem erros. Será que a Bíblia tem erros? Sim,
A Bíblia tem erros, nós vamos ver quais são os erros no final. Nós não vamos tratar nessa parte aqui sobre medidas, embora é bacana, é muito importante você se atentar. Quando você lê medidas na Bíblia, a medida, um tiro de flecha, um tiro de pedra, caminhou o caminho de um dia, um efa, enfim, uma medida, um starter. Nós vamos tratar de medidas, pesos, lugares, nós não vamos tratar de pessoas, nós vamos tratar de reis, o período dos juízes, o período dos reis, quais foram os reis, as hierarquias, as dinastias, quem passou para quem, quantos reis de Israel, quantos reis... Não vamos tratar disso, de reinos, épocas, porque não é esse o assunto específico. Nós vamos dar um panorama geral aí, bacana, para abençoar. Vamos lá, conhecendo a sua Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de Bíblia Sagrada, o que significa Bíblia? A palavra Bíblia vem do termo grego biblos, que significa conjunto de livros, vários livros. Por isso daí que vem Bíblia, biblos, biblioteca. Quando você vai na biblioteca, o que você vê lá na biblioteca? Nada mais, nada menos do que livros. Então, quando a gente pega a Bíblia, é um conjunto de livros, é um acervo de livros. Então, a palavra biblos também gerou biblioteca, que é um conjunto de livros. A nossa Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, ela é composta de 66 livros. 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento, ou Primeiro Testamento, e 27 no Novo. São 2 testamentos. Uma parte da Bíblia foi o Primeiro Testamento, o testamento da lei, que o homem era justificado mediante a lei. Aí veio o período da graça. O Novo Testamento é o período da graça, onde Deus rasgou aquele testamento e fez um novo testamento, mas agora no sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus nós temos acesso a esse testamento e nós temos toda a herança de Deus em Cristo Jesus. No Primeiro Testamento nós não tínhamos nome lá. No Novo Testamento nós temos nome por Cristo Jesus. Então é importante, quando você for ler a Bíblia, entender que ela é dividida em 2. Velho, 39 livros, Novo, 27. É até legal que o livro de Isaías também tem 66 livros. Os 39 primeiro fala como se fosse o Antigo Testamento, de um antigo tempo. O tempo das catástrofes, que o povo abandonou Deus, da depravação, degradação, da destruição. E depois os últimos 27 vai lá e fala muito mais da salvação, da restauração, da transformação, fala muito mais do Messias. Isso é bacana. Nos tempos de Jesus já existia Bíblia. O nome Bíblia não existia, mas já existia um conjunto de livros que hoje nós conhecemos como Bíblia hebraica, que os judeus no tempo de Jesus já liam as Sagradas Escrituras. Nós, não como capítulo e versículos que nós lemos. Nós vamos ver também isso daqui, se der tempo. Não como nós, mas já existiam as Escrituras Sagradas. Então, quando você vê na Bíblia assim, Escrituras Sagradas, está se tratando da Bíblia, da nossa Bíblia. No Novo Testamento, quando você vê algum apóstolo, algum discípulo falar, está escrito, ou Jesus fala, está escrito, até o diabo, quando tentou Jesus, em Mateus 4, ele diz assim, está escrito. Ele também sabia que existiam as Escrituras. Ele usou as Escrituras. Ele não falou que estava no Salmo 91, que dará ordem aos seus anjos. Ele não falou que estava em Deuteronômio, transforma essas pedras em pães. Jesus vai lá e usa as Escrituras para falar, nem só de pão viverá o homem. Só que as Escrituras já existiam. Olha o que diz em João 5,39. Jesus, ele vai lá e ele dá firmeza e fé à Bíblia Sagrada. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Ele está falando da Bíblia hebraica. Ele está falando que na Bíblia hebraica, se você for ver na internet, é um conjunto de 22 livros. Daí você fala, pastor, mas por que a nossa tem 39? É porque os judeus, eles juntavam alguns livros e chamavam de um só. Tipo 1 e 2 Samuel, para eles é um só. Alguns livros que tem 1 e 2, eles juntam num só. Eles vão lá e pegam profetas menores, juntam em um só. Que o nosso é separado por profetas. Agora eles preferiram juntar em um só. Entendeu? Mas Jesus falou assim, ó, examine as Sagradas Escrituras. Ou seja, quando Jesus veio,
Ele já falou assim, já existem as escrituras. Elas já estavam compiladas, elas já estavam em rolos, elas já estavam em pergaminhos, que no final, talvez, se der, nós vamos ver aí como que se faz esses pergaminhos, os papiros, e vários papiros se tornam um pergaminho. Então, Jesus falou, examine as escrituras, porque elas já existem, e são elas que falam de mim. As escrituras é para falar de Jesus. A única escritura que fala de Jesus como nenhuma outra, como ninguém se compara, nem livro, é a palavra de Deus. Lembrando que o escritor da Bíblia pode ser homem, mas o autor é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Lucas 4, 21, também Jesus ele vai lá e dá autenticidade, veracidade. Ele certifica-se de que a Escritura é a palavra de Deus, de que ele está se cumprindo. E fechando o livro, já existia. Ou seja, o rolo era um rolo que eles enrolavam e eles fechavam. E fechando o livro, que era a Bíblia antiga, devolveu ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam sobre Jesus. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, aquilo que Isaías havia profetizado se cumpriu agora, naquele momento em Jesus. Então toda a escritura antiga falava de Jesus, da sua vinda. Jesus não disse errais porque não conhece as escrituras. Já existiam as escrituras. Até no tempo de Jesus observava, estudava, meditava, analisava os discípulos, os apóstolos. Lembra no começo de Atos que vai lá e fala assim, não está escrito no Salmo 2? Não está escrito? Jesus sempre vivia dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Aconteceu aquilo até o jumentinho para que se cumprisse as escrituras. Judas para que se cumprisse a escritura. Nem o osso dele foi quebrado para que se cumprisse a escritura. Então tudo, eis que a Virgem conceberá para que se cumprisse a escritura. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Então a escritura ela já existia no tempo de Jesus. E Jesus viveu pautado, ele deu crédito. Se Jesus deu crédito à Escritura, por que nós não vamos dar a esta Escritura? Tudo que Jesus falou está em conformidade. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia ela foi escrita em um período, talvez se for pesquisar, você vai ver assim, uns dizem 1.600 anos, outros 1.400 e pouco. Então eu procurei achar um meio termo aí. Mais ou menos num período de 1.500 anos, todas as Escrituras juntas, ela levou 1.500 anos para ser compilada, para ser escritas. E é bacana que escrita também dá origem à palavra escriba. Toda vez que você lê na Bíblia escriba é aquele que pegava e ia copiando, que tinha várias formas de transliterar, de falar da escritura. A forma verbal que Deus falou para Moisés falar para o povo. Fala para os pais e ensinar os filhos, quando estiver andando na rua, a roda da mesa, as escrituras. As escrituras. Mas homens escreveram durante 1.500 anos, um período de mais ou menos aí 1.500 anos do primeiro para o último. 40 homens, são cerca, não é exato, são cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia Sagrada, homens diferentes. O que é bonito é isso. Isso aqui é muito bom, irmãos, nós sabemos. O que é bonito é que são 40 homens diferentes que escreveram a Bíblia Sagrada, cerca de 40 homens diferentes. Entre eles tem homens sábios, ricos, rei, sacerdote, juiz, médico, boiadeiro, como era, se não me engano, Miqueias, boiadeiro. Tem vários homens, pescadores, homens simples e letrados, que foram inspirados pelo Espírito de Deus, que nós vamos ver, para escrever aquilo que era Deus falando. A única vez que mostra que Deus escreveu foi quando Deus mandou Moisés subir com as tábuas de pedra. E Deus escreveu com o dedo os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos veio, se não me engano, 613 preceitos aí ao redor dos 10 mandamentos. 40 homens diferentes, em tempos diferentes. 40 homens num período de 1.500 anos escreveram, inspirados pelo Espírito de Deus, em tempos, estações, costumes, culturas diferentes. Pegaram os vários reinos, reino assírio, reino sírio, reino babilônico,
Império Medo-Persa, grego e, por último, o romano. Em tempos, lugares diferentes. A Bíblia foi escrita pelo menos em 3 continentes, europeu, asiático e talvez o africano. Citações, talvez trechos, principalmente Paulo, que rodou 3 continentes, e pode ser que nos 3 continentes ele envia suas cartas, lugares diferentes, em 3 línguas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego koiné. O que é grego koiné? Koiné é uma palavra grega que significa comum. Existia o grego rústico, que é o koiné, e aquele grego sofisticado, bonito, bem falado. Então a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego koiné, que era a cultura, o domínio político e militar de Roma, o domínio cultural da Grécia. Os gregos dominavam, que o grego foi um império a ser vencido, e depois veio o de Roma. Roma dominou tudo, só que não conseguia dominar 100% da cultura. A cultura grega foi muito forte, até hoje a gente vê isso daí. Infelizmente, em alguns campos, alguém vai entender isso, de forma maligna, que destrói, que idolatra. Isso é muito perigoso. Mas era a língua falada, a língua universal da época, como hoje praticamente é o inglês. Tá bom? 3 línguas. E a terceira, o aramaico. O aramaico era uma língua não tão falada, mas se pegar alguns trechos de Esther, de Daniel, ou talvez um outro texto, vai ter citações em aramaico, uma língua da Arábia lá, não tão comum, mas é hebraico e grego. E o principal, sem contradições. O mais lindo é isso. Você pode ler a Bíblia, saber que ela foi escrita em um período de 1500 anos, cerca de 40 homens diferentes, de lugares diferentes, cultura diferente, às vezes até língua diferente, do mais humilde ao mais alto escalão. E nenhum se contradiz ao outro, nenhum vai lá e tenta anular contra o outro. Uns falam mais sofisticado, isso é normal, uma linguagem mais erudita, mais sábia, mas toda a Bíblia não tem contradição no que tange a sua essência, a sua espiritualidade, ao propósito maior da Bíblia Sagrada, que é levar o homem a Deus. Deus não está preocupado com algumas outras coisas que nós vamos ver ainda nesta aula. Ele está preocupado em alcançar o homem através da sua própria palavra. Então não há contradições de um para com o outro. Se juntar todos em eras diferentes, fala assim, alguém caiu em contradição, falou alguma coisa de Deus, outro falou, não. Tudo é perfeito, tem sincronia, tem sintonia, é algo belo, é o maior, eu diria assim que é o maior coral, e o melhor coral é a conjunção de todos os livros em harmonia. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, por isso que devemos dar crédito à Bíblia Sagrada. Devemos dar crédito à Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, está uma imagem sobre a separação. É importante, quem lê a Bíblia, você conhecer um pouco ela, estuda um pouco. Eu vou ler Gênesis. Estude o escritor, estude o tempo, quando foi escrito. Vai estudar os evangelhos, o que foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. É muito importante nós entendermos isso. As divisões aos reis, rei. Se você começar a estudar cada rei, por que profetizava em Israel, Judá, por quê? Judá e Israel, reino dividido. Fica mais fácil. Você vai entender, não que nós temos que ler a Bíblia por causa de fatores históricos, e nós vamos ver que não é essa a preocupação, mas tão somente para melhorar a nossa meditação, vai melhorar o nosso entendimento. E Jesus saiu de Belém e foi para Cafarnaum, entender essa distância, os porquês de alguma coisa. Isso é maravilhoso, e até nessas coisas há mistérios poderosos, tá bom? Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Por quê? É simples, só porque não gosta? Não. Tem um porquê. Isso aí é uma história por trás da história. Então é bacana. A Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e tem um conjunto de separações desses livros. O primeiro, aqui, a gente chama de Pentateuco. O que é Pentateuco? Quem lembra que o Brasil foi campeão, foi pentacampeão mundial? Penta é a palavra 5. Então, Pentateuco é o conjunto de 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
é chamado de alguns de Torá sagrado. É o conjunto das leis, desde o início até o findar de Moisés. Então é o Pentateuco. Depois vem os históricos, tá bom? Os históricos, que conta desde quando Josué entra na terra pelas portas de Jericó até Esther, até lá o livro de Esther. Lembrando que tem livro que é dentro de livro, períodos, alguns salmos, a maioria dos salmos é inserido lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, tá bom? Não estamos tratando de cronologia dos livros, tá bom? Estamos tratando de separação. Então, quando se conta da história de Israel, desde a sua entrada até o seu cativeiro e o seu retorno para a terra amada, é todos esses livros que você está vendo aqui em cima. Aí depois entra o conjunto dos poéticos. Os poéticos, que falam de poesia, leituras bonitas, diferentes, textos recitados diferentes. Aí entra Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, que tem muita estrofe, não é história. Você pode ler, mas Jó é história. Não, começa com uma história, primeiro, segundo capítulo, depois lá no 42 volta a contar a história dele. No período são estrofes, são discussões, são palavras, são falando da grandeza, da soberania de Deus, de sabedoria, entendeu? São estrofes que entram como poéticos. Depois vem os profetas. São muitos profetas na Bíblia, só que é separado em dois, profetas maiores e profetas menores. Quando se fala, tem gente que confunde, peraí, profeta maior, então quer dizer que Deus ele faz acepção, um é maior, outro é menor? Não. Aqui por que é chamado de maior? Porque o livro escrito por ele, dado a epígrafe dele, é porque este escreveu de forma extensa. Tem uma extensa biografia acerca daquilo que ele fala. Então, quem que é os profetas maiores? Isaías, livro grande, Jeremias, que é junto com Lamentações de Jeremias, que é lágrima, choro, rogo, abatimento de Jeremias. Daí vem Ezequiel e Daniel, tá bom? Ezequiel e Daniel. Mas se você pegar Ezequiel, tem 12 capítulos. Se você pegar Zacarias, também vai ter bastante capítulo, mas Daniel ainda assim, se você for analisar a história, o contexto de tudo que ele fala, o torna maior, por causa da extensão de tudo aquilo que ele vai lá e fala. Os outros profetas falam de tal coisa, para, de tal coisa, para, de tal coisa e para. Aí vem os outros profetas menores, seus livros já começam a ser pequenos, um tem 2 capítulos, 3 capítulos, 7, 6, tá bom? Aí Novo Testamento, entramos no Novo Testamento, aí começamos pelos evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas. Aí aqui, evangelhos da história, a biografia de Jesus. Mateus, Marcos, lembrando que Marcos, ele é auxiliar de Pedro, Lucas, que é o médico, tá bom? Mateus, um publicano, Marcos, auxiliar de Pedro, Lucas, o médico e João, discípulo do amor, tá bom? Então, João e Mateus aqui é discípulo, os outros dois não é. Só que Lucas, quando ele vai escrever, ele fala assim que como médico ele gostava de coisa minuciosa. Ele foi, procurou e pesquisou e analisou e foi, e descobriu tudo, até sobre o nascimento de Jesus, a sua idade aí de adolescente, tá bom? Descobre coisas fantásticas. A biografia, então o evangelho é a biografia de Jesus. Se eu tivesse que orientar alguém a ler, eu diria, leia os evangelhos. É a biografia de Jesus, é maravilhoso, como toda a Bíblia é, mas quer começar? Comece pelos evangelhos. Depois vem um livro histórico, que é quando Jesus ascende ao céu, assunto ao céu, aí fica os apóstolos, o período dos apóstolos, dos discípulos, os pais, como se chama de pais da igreja, patrísticos, pais da igreja. Aí entra a história que vai de 1 a 28 de Atos, e depois de Atos 28, aí vem o Atos 29, que é toda a nossa geração, todos nós que continuamos Atos dos Apóstolos, que alguns também falam Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, um livro histórico, e depois vem as cartas paulinas. Uns dizem 13, aí cerca de 13 cartas paulinas aí, Paulo nas suas viagens missionárias, tá bom? Lembrando que o livro de Atos é basicamente os lugares que Paulo passou e depois nas suas cartas ele manda endereçada, tá bom? Igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipe, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica. Depois ele manda para Timóteo, que era auxiliar dele, filho na fé dele, manda para Tito, que era amigo, e para Filemão. Filemão era um homem rico que tinha
funcionário, e Paulo vai lá, escreve, mas todas elas, irmãos, é fantástica, é poderosa, é cartas doutrinárias para a Igreja Santa de Cristo na Terra. Aí depois vem outras cartas, que a gente chama de cartas universais, epístolas universais para toda a igreja de todas as épocas, como cartas de Paulo que daí tem Pedro que escreve, Tiago que escreve, João que escreve, Judas, que não é Judas que traiu Jesus, esse Judas aqui possivelmente é o irmão de Jesus, Hebreus, que para mim foi Paulo que escreveu, mas ninguém pode afirmar, porque tem muitas evidências de Paulo ali em Hebreus, que ela é uma carta profunda, precisa de um vasto conhecimento, por isso que é Hebreus, aos Hebreus, fala poderosamente de Abraão, fala de Jesus como sacerdote, para provar que Cristo é o sumo sacerdote, é maior do que anjo, é maior do que homem, ele é o Filho de Deus. E as cartas universais, e o último livro aí, que fecha os 66, que fecha a Bíblia, aí é o livro de Apocalipse, que significa que é um livro profético, um livro de revelação e poderoso em Deus. Então essa é a divisão aí da nossa Bíblia para facilitar a sua leitura. Vamos lá. Como saber se realmente se realmente é a palavra de Deus? Como saber? Será que é possível saber se realmente esse livro é a palavra de Deus? Nós vamos usar algumas ferramentas, mas é muito rasa, é muito simples, tá bom? É muito simples, o tempo não dá, tá bom? Já estamos aí na metade da aula, mas olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16. Ela foi inspirada por Deus. Deus, ele pode se revelar ao homem de várias formas, só que a principal é a Bíblia Sagrada. A principal é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que, acho que é no Salmo 19, diz que os céus declaram as suas obras e o firmamento revelam o seu poder. Deus se revela através da natureza, através de um animal, Deus se revela através das coisas visíveis. Diz que as coisas invisíveis, as coisas visíveis, revelam o Deus invisível. Deus se revela através do homem, enfim. Só que Deus, ele se revela na sua totalidade, na sua plenitude, através da sua palavra. A sua palavra, por isso que Jesus disse, passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Tudo vai passar, até o céu vai se enrolar como um pergaminho e vai desaparecer. Por isso que Deus vai criar novo céu e nova terra, tá bom? Um novo céu e uma nova terra. Aqui é inspirada por Deus. Deus, ele pode revelar, mas aqui a Bíblia diz que a inspiração vem de Deus. Toda a escritura, não é todas as escrituras, é toda a particular, peculiar, toda a, não é todas. Senão, se for todas, vão falar o quê? Então, aquele livro você pode ler livro como eu leio, livro e você fala, nossa, que bacana, eu li o livro, senti a presença de Deus, Deus me ensinou, sim, porque contém a palavra de Deus. Existem duas coisas. O livro que você lê contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. O livro pode ser o mais lindo, mais fenomenal livro que você leu. Contém, mas não é. Esse daqui não contém. É a essência, a pureza. Isso aqui é a essência e o homem vai lá e pega um pouco dessa essência e faz vários perfumes ou vários livros. E a gente tem que analisar, ver se é em conformidade com a palavra, como os bereanos faziam. Eles analisavam o que Paulo fazia, estava em conformidade com as Sagradas Escrituras. Toda a Escritura, não é todas. Não é tudo que o homem escreve que é de Deus. Toda a, que é essa daqui. A Escritura é divinamente, a palavra divinamente vem de um Deus, não é das divindades. É divinamente inspirada. Deus inspirou o homem. E proveitosa, para o que ela serve? Para ensinar. Então a palavra de Deus é para ensinar o homem a chegar perto de Deus. Então todo livro, toda palavra que não ensina o homem a chegar perto de Deus não merece crédito. Para redarguir é impedir do erro. Redarguir é impedir do erro. Então todo escritor, eu leio o Gibi, eu leio o Chico Xavier, ele ensina
a você a impedir os seus erros e os meus? Será que ensina? Ou ensina a transgredir os mandamentos do Senhor? A redarguir, corrigir. Correção é depois que erra. Porque a Bíblia está para corrigir também. Errou, ela mostra o caminho do arrependimento, o caminho da submissão, o caminho da humildade, para corrigir. Ela mostra como corrigir. Ela nos corrige, meus amados irmãos. E para instruir em justiça. Então, nenhuma escritura é como a Bíblia Sagrada, que instrui em justiça. Toda a justiça está guardada aqui. Você pode ver um livro de direito, lá contém a justiça. A Bíblia é a justiça. A justiça máxima está escrita nesse livro, a regra máxima, a constituição do mundo. Cada nação tem a sua constituição, certo? Sim. Sim. Deus fala assim, mas tem nação que é signatário, que vai lá e se espelha, é aliançada com um tal ensino, sim, mas cada nação tem a sua própria constituição. O Brasil tem a constituição, mas a constituição do Brasil não tem valor nos Estados Unidos, dos Estados Unidos não tem valor na China, da China não tem valor no Japão não tem valor na África do Sul, não. Agora, a Bíblia Sagrada, ela é a constituição máxima, magna, áurea do mundo inteiro. De todas as eras, de todas as nações, de todos os reinos, de todas as coisas. Isso aqui é a constituição máxima de justiça. Ninguém fala, entende e vive mais justiça do que o próprio Deus. Ele é juízo, ele é justiça. Aqui está tudo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A instrução. E esse aqui é o manual de vida. O homem quer entender como vive, como anda, como fala, como come, como vê, de onde veio, o que está fazendo aqui, que é a complexidade humana. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Tudo está reservado nas Sagradas Escrituras. Por que a Bíblia é sagrada? Qualquer livro pode se chamar Bíblia. Bíblia, igual a biblioteca. Não significa que ela tem várias Bíblias, porque aqui no Brasil, infelizmente, em muitas bibliotecas não tem mais Bíblia, porque diz que é livro religioso, tem biblioteca que já foi tirado, deixa lá pelo menos como um fator histórico, mas já foi tirado de muitas bibliotecas a Bíblia. Só que Bíblia é igual, lembra quando eu falei que Jesus qualquer pessoa pode ser? Só que nenhum homem pode ser Cristo. O que fez a diferença para esse Jesus foi que ele era Cristo, o Filho de Deus, porque o nome de Jesus era comum na época, só que o nome Cristo era espiritual, era divino. Então tem vários livros, mas Bíblia Sagrada, a palavra sagrada vem de santo, de separado. Santo é Deus. Então é Bíblia, Deus. Deus, Bíblia. Deus, palavra. O único é essa daqui. O único. Bíblia Sagrada. Os outros livros podem até ser bons, mas sagrado somente este daqui. Este daqui é o livro vindo do próprio Deus para a humanidade. Ele não veio pronto. Foi o passar do tempo, o homem gerando experiência com Deus. E foi escrevendo aquilo que ele foi inspirado, que ele viveu, que ele andou. E os outros livros? Por que não são santos? Porque não são inspirados por Deus. E aqui eu falo rapidamente. Já ouviu falar de livros apócrifos? Uns perguntam por que a Bíblia evangélica ou a protestante é diferente da católica. Porque a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia. Que depois da reforma protestante, eles adicionaram, somente para contradizer a reforma protestante. Lembra que Martinho Lutero, ele era um padre, e ele foi lá e falou, não, está errado. Está errado esse negócio que o homem é salvo por obras, está errado essa escravidão religiosa. Ele foi lá e fixou lá na porta do Palácio Wittenberg as 95 teses, as 5 solas, sola escritura, sola fé, só a graça, sola dio, só Jesus Salvador. Eu não lembro todas as solas lá, que ele vai lá e coloca, mas ele vai lá e fala, não, está errado, esse sistema religioso que nós vivemos é errado, é mentiroso, é enganoso, esse daí está corrompido. E quando ele faz isso, ele faz a reforma. A reforma, ele reforma todo o sistema religioso, só que ele é perseguido, ele é atacado pela igreja da época, que nós sabemos qual é,
durante muito tempo, muitos líderes religiosos não deixavam o povo ler a Bíblia. E muitas cerimônias religiosas, e vocês sabem quais são essas cerimônias, os seus líderes, os seus monges, os seus pode dizer assim, os seus sacerdotes, eles iam lá e o que eles faziam? Eles iam lá e deixavam a Bíblia trancada. A Bíblia era trancada num cofre, as 7 chaves, era acorrentada, colocavam um cadeado nela e só na hora da cerimônia eles abriam e lia. Só que toda a cerimônia, você pode pesquisar isso aí, não era feita em português ou na língua que as pessoas entendiam, era feita em latim. Uma língua que quase ninguém entendia na época. Então não tinha libertação. Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por que a maioria das pessoas vai para uma certa igreja, mas está cativa, está prisioneira? Porque não conheceu a verdade, porque as escrituras não foram abertas, não foram reveladas, não foram ditas de forma correta. Hoje, graças a Deus, está mudando essa realidade, para glória a Deus, mas alguém teve que pagar o preço. Então foi adicionado para tentar contrapor os livros apócrifos. E o que é livro apócrifos? Apócrifos é ocultos ou apóstata, que não tem inspiração divina. E num concílio eles colocaram. E dentro desses livros tem coisas que contradiz com a verdadeira palavra. Oração aos mortos, consulta aos mortos, idolatria, adoração a anjos, que contradiz com outros textos da Bíblia. Então foi rejeitado para a verdadeira palavra de Deus, que é a que nós temos, a verdadeira, que chegou até nós, que é composta de 66 livros. O Canon, você deve ter ouvido falar do Canon, não é Canon, né? Tem a máquina que chama Canon, Canon. O que é Canon? Canon vem de cana, de vara de medir, de régua. Como que na época eles sabiam qual livro era inspirado por Deus ou não? Se você for estudar, tem vídeos na internet aí que fala como foi feito o Canon do Antigo Testamento e como foi feito o do Novo Testamento. Então é como se fosse, vamos supor, aqui na nossa cidade é famosa pela costura do jeans. Quem trabalha com aquilo sabe se está certo ou não está. Agora, se você pegar 50 costureiros e falar assim: nós vamos colocar 10 calça jeans aqui, e vocês vão falar qual é a certa, qual que é a probabilidade dos 50 acertar? Grande, quase 100%, porque todos eles estão trabalhando com aquilo, conhecem aquilo, entendem aquilo. A vara de medir o Canon foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, um grupo, um concílio de muitos homens de Deus pararam para analisar se não tinha contradição, a inspiração, a forma falada, se as pessoas realmente tiveram tido contato com aquilo que estava escrevendo, e durante, às vezes, meses, algum concílio lutando, travando, analisando, chegou a um consenso, o que era inspirado por Deus e o que não era. Aí ele resolveu montar esse conjunto de livros, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aí vem a palavra canon, que é vara de medir, que é uma ferição, que é uma pessoa que vai lá, é como se testasse os livros, provasse os livros para ver se realmente procedia ou não. E os apócrifos ficaram de fora. Só que alguns líderes religiosos colocaram para dentro só para se opor e não aceitar isso daí. O livro da verdade. Irmãos, não existe. Jesus, ele sempre falava, quando ele pregava: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Nenhum outro livro no universo é mais verdadeiro, sincero e reto do que a Bíblia Sagrada. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro da verdade. Por isso, você já parou para pensar? Por que a Bíblia não omitiu erros? Por que a Bíblia não escondeu o erro de Adão, de Eva? Por que Deus não escondeu? Por que a Bíblia não escondeu o livro? Por que a Bíblia não escondeu o erro de Davi? Lembra Davi, o homem segundo o coração de Deus? Por que Deus não escondeu? Deus falou assim: não, quem for inspirado... Mas peraí, alguém inspirado pode escrever o erro? Sim, porque a palavra é verdade. E a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade absoluta.
O homem, a verdade é relativa. Então era muito importante o quê? Não omitir nada. A Bíblia era tão verdadeira que ela não omitiu o desânimo das pessoas. Lembra Abraão? Um homem de Deus, mas errou quando coabitou com Agar. Samuel teve dó de Saul e era um homem de Deus. Deus falou: até quando você vai ter dó? Davi, um homem segundo o coração de Deus. 2 grandes pecados. Um que atingiu toda a sua casa, coabitou, adulterou com Batseba, e depois fez o censo em Israel. E 70 mil pessoas pereceram. Mas por que Deus não escondeu? Porque Deus não esconde, não omite a verdade. Essa é a palavra de Deus. Não é um livro político. Se fosse político, não, peraí. Vamos esconder o que Davi fez. Salomão errou também no final da sua vida. Não escondeu o erro de Pedro, mas Pedro era um apóstolo. Alguns dizem que era o pai da igreja, que ele é o pai da igreja. A gente tem um grande respeito pelo apóstolo Pedro, santo homem de Deus, mas errante, falho, como todos nós somos. Todos nós somos. E a pedra que a igreja foi edificada é Jesus. Edificarei a minha. Ele não fala edificarei a igreja de Pedro. Ele fala edificarei a minha. E Pedro também vai lá e erra quando Jesus é transfigurado. Aparece um, que é Moisés, e o outro Elias. E Pedro vai lá e fala: Jesus, quer que eu construa uma catedral para Moisés, uma catedral para Elias, outra para o Senhor? Uma voz vai lá e fala assim: ele é meu filho amado, ouça ele. Ou seja, Pedro também. Então Pedro não é o pai. E ainda vem hoje a ordem do celibato. Se algum líder religioso quer ser solteiro, não quer casar, Deus abençoe, não há pecado nisso. Só que o pecado é falar que Pedro foi solteiro, sendo que ele tinha sogra. Não existe isso. Pode ter perdido a mulher, ou a gente não sabe, mas que tinha sogra, tinha. Então não existe esse negócio. A gente tem que entender que a igreja está pautada, ela está fundamentada em Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Não existe, não é Pedro é o cabeça, Paulo é o cabeça, Maria é a cabeça da igreja, não. Não existe, é Cristo que é o cabeça e o restante é tudo o corpo. E não é o corpo que domina a cabeça, é a cabeça que domina o corpo. É daqui que procede o entendimento, sabedoria, direção, todo o movimento do corpo. Primeiro, parte do cérebro, da cabeça. Então é muito importante isso. A Bíblia é o livro da verdade, ela não omitiu nenhum erro humano. Todo erro que o homem cometeu, mesmo sendo de Deus, a Bíblia deixou registrada. Porque ela não deu partidaria, ela não era partido político, não preservou reis, não preservou filhos, não preservou erro de ninguém. Porque é o livro da verdade. Sendo o livro da verdade, não escondeu nada. Isso é maravilhoso. Se eu não creio que este livro é sagrado, não crerá nas suas palavras. Se nós olharmos para esse livro, tão conhecido lá atrás, eu amo, irmãos, ainda a Bíblia impressa. Se você não tem Bíblia, eu fico abismado que tem pessoa que é crente e não tem Bíblia. Eu fico abismado, não que é errado, hoje eu uso, eu tenho um Kindle emprestado, uma das pessoas que nos assiste, a Fernanda, esposa do Tiago, ela me emprestou um Kindle e eu leio a Bíblia lá todos os dias, de noite, quando tudo está escuro, mas ainda assim eu amo a Bíblia impressa. Pode ser que um dia vai chegar que não tenha mais a impressa, o que não pode faltar é a palavra, mas ainda assim, lute por ter uma Bíblia impressa. Isso é bom, é bacana. O livro da capa preta, o livro temido, o livro que durante muitos anos as pessoas colocavam debaixo do braço e iam para suas igrejas. Preserve a Bíblia, cuide da Bíblia, embora a minha é tudo riscada. Uma coisa é riscada, outra coisa é rabiscada. Para mim é diferente. Riscado porque eu grifo, rabiscada porque tem pessoa que às vezes vai para o culto e o pastor está pregando e fica lá com a caneta rabiscando, fazendo o que não deve na Bíblia Sagrada. O respeito, tem gente que respeita mais o celular do que a própria Bíblia Sagrada. Então isso aqui se eu não creio que esse livro, eu gosto de Bíblia ainda grande, embora em alguns lugares pequena pode ser levado, não tem problema, isso a gente não vai pautar no tradicionalismo ou no alguma coisa diferente, mas é muito importante o quê? A Bíblia. Se eu não creio que esse livro é a palavra de Deus, se eu não creio que é santo, que a Bíblia é santa, que esse conjunto de livros é santo, quando eu abrir ela, vai se tornar impuro. Creia que esse conjunto de livros é santo, é separado, é poderoso, é de Deus. Aqui contém a vida eterna, é a vida eterna. Fala de Jesus, o nosso Cristo. E o último, agora, para terminarmos, possivelmente vai lá para assistir o vídeo, lembrando que eu poderia falar muito mais de inspiração,
de inerrância, a infabilidade da Sagrada Escritura, mas a questão é o tempo. Só para você ter um panorama geral aí da Bíblia. A Bíblia contém erros? Sim. O primeiro erro que a Bíblia contém foi o erro de Satanás, de Lúcifer, o anjo de luz, que a Bíblia não dá, pelo menos nas escrituras que eu li. Pode ser que existam várias linguagens da Bíblia Sagrada, tá bom? O que nós mais nos pautamos é João Ferreira de Almeida, né? Tem as versões atualizada, corrigida e fiel, corrigida e atualizada e revista e atualizada. Tem muitas versões. NTLH, nova tradução de linguagem de hoje, NVI, nova versão internacional, King James. Existem várias versões, mas a essência é a mesma. Mas hoje eu sempre aconselho o quê? A ver se é João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida aí, que muito tempo é conhecido por transliterar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido do mundo, é o mais lido, foi o mais traduzido em todas as épocas, ninguém chega perto. Só que, como eu disse em uma das aulas, no Brasil, irmãos, infelizmente no Brasil, uma pessoa que ela tem muita distração, ela fica muito tempo distante de Deus. Quanto mais opção, mais distração. Se eu tenho mais aplicativo no celular, se eu tenho séries para assistir, se eu tenho canais, se eu tenho Facebook, é WhatsApp, é Instagram, é Twitter, e agora Telegram, e mais não sei o que, e mais não sei o que. Quanto mais eu tenho, quanto mais opção, mais distração. E quanto mais distração, mais distante da palavra de Deus, da essência, da pureza. Então, com isso, é um dos livros mais vendidos, mas em porcentagem não é o mais lido. Tem pessoa que só lê a Bíblia na igreja. Eu já leio a Bíblia na igreja, para quê? Ler em casa? Eu já leio lá. Mas estranho. Imagina se a pessoa só esperasse para comer quando fosse no restaurante. Agora tem pessoa que só espera para ler a Bíblia quando vai para a igreja. É uma vergonha isso daí. É a vergonha. E eu pergunto, por que nós estamos sendo tão castigados aqui? Muito é dado, muito será cobrado. Tem muitas nações que é proibido ter Bíblia Sagrada. Tem muitas nações que é proibido entrar com a Bíblia Sagrada. E nós temos, irmãos, quantas Bíblias quisermos, temos no celular. Tem nação que é proibido baixar o aplicativo, não pode aplicativo de Bíblia Sagrada. Só que aqui no Brasil é muito livre. A quem muito é dado, muito será cobrado. E nessa última aula, guarda essa frase. A quem muito for dado, muito será cobrado. O Brasil é livre. Uma igreja, usando um termo que muitos usam, uma igreja em cada esquina. O Brasil pode fazer culto a hora que quer, mesmo com essa pandemia, a gente tem uma certa liberdade, culto online. E tem Bíblia, tem tanto recurso, vídeos de pregação à vontade, só que as pessoas não dão valor. Se pauta mais em outras coisas, tem tempo para outras coisas. Quando chega as coisas de Deus, não dá tempo. Isso é perigoso, isso é errôneo. A Bíblia diz buscar primeiramente o reino de Deus, não fala unicamente. Então você pode buscar outras coisas, mas primeiro, vamos colocar o reino em primeiro lugar. Então, a Bíblia contém erros de Satanás, o erro de Adão, primeiro erro de Satanás, o segundo erro que a Bíblia contém de Adão, o terceiro erro que a Bíblia contém. Lógico que dentro de Adão ele tem mais erro, tem Eva, tudo. Aí Caim matou Abel, assassinato. Tem vários, o erro de todos os homens que eu já falei aqui. A Bíblia contém erros, tá bom? A Bíblia não é um livro científico. Não é um livro científico, ela não se preocupa com ciência. Ela não se preocupa com isso. Para isso tem faculdade. A Bíblia não é um livro científico, embora muitos cientistas, se tivesse tempo de ter lido a Bíblia Sagrada, descobriria mais rápido e gastaria muito menos. Muito dinheiro, porque na Bíblia Sagrada já está revelando muitas coisas que a ciência diz. De átomo, prótons, nêutrons, espaço, planetas, período antediluviano, divisões das nações aí por continentes, os continentes, a divisão dos continentes, aí alguns chamam de Pangeia. Enfim, se o homem gastasse tempo, ele teria descoberto muito mais coisa. Tem muito mais coisa que se o homem ler a Bíblia Sagrada ele vai descobrir. Porém, contudo, a Bíblia não é um livro científico. E por isso que ela não explica coisa científica. Ela não está lá para explicar, ela está lá para explicar coisas espirituais para um homem carnal, para o levar de volta à presença de Deus para a eternidade. Um livro não é um livro científico, não é um livro histórico. Ela não se preocupa em contar, embora ela conta muita história,
mas ela nos preocupa com o fator histórico. Não é um livro só histórico, é um livro de transformar histórias. Histórias. E histórico de derrota para uma vida de, como disse meu pai na fé, o pastor João, uma vida de sucesso. Do fundo do poço para uma vida de sucesso. A Bíblia não é um livro que se preocupa com geografia, embora, irmão, quem entende de geografia bíblica é maravilhoso. E o Monte Hermon, o Monte Carmelo, o Monte Sinai, as divisões Judéia, Galileia, Idumeia, Samaria, as divisões, o Rio Jordão, as suas descidas, vai até o Mar Morto, que é o Mar de Sal. Quando você entende isso, é muito bacana, as divisões dos reinos, mas a maior preocupação da Bíblia não é geografia. Não é geografia. Vamos supor que na Bíblia falou que a distância de tal lugar para tal lugar era 200 quilômetros, hoje descobriram que era 130. Ela não está preocupada com isso daí. Lembrando que as unidades de medidas, um metro sempre foi um metro, tá bom? Mas lembrando que as unidades de medidas eram diferentes, mas era equivalente, era diferente, tá bom? Agora, algumas frases sobre a Bíblia Sagrada que algumas pessoas disseram. A Inglaterra tem 2 livros, a Bíblia e Shakespeare. A Inglaterra produziu Shakespeare e a Bíblia produziu a Inglaterra. Olha que forte. Quem disse isso? Victor Hugo, um grande famoso aí, um grande escritor famoso, se eu não me engano, francês, tá bom? Se eu não me engano, ele é francês. Ele disse isso. O homem pode ter feito muitas coisas, mas Deus fez as nações e fez o homem. O homem. Então é importante, é bacana isso daqui. Abraham Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Ele vai lá e diz assim: sou um homem de um só livro, e este livro é a Bíblia. Isso é importante, irmãos, a nossa regra de fé. E infelizmente tem cristão que vai lá e pauta a sua vida em falso profeta, horóscopo. Não tem como um cristão dizer que está fundamentado em Deus e ficar lendo horóscopo. O que vai falar agora? Vidente, vidente está vindo aí. Não, a nossa vida é pautada, é atrelada e racionalizada pela palavra de Deus. Um só livro, esse livro é a Bíblia Sagrada, o livro santo de Deus. Goethe, ele vai lá e diz assim: tenho lido muitos livros sagrados. Se eu não me engano, ele era francês. Mas este livro me lê. Irmãos, a Bíblia ela é tremenda. Tremenda. Sabe por quê? Porque a gente pode ler muitos livros, mas nenhum dá mais vida. Nenhum mostra mais quem somos de dentro para fora. Revela o homem do que a Bíblia Sagrada. Quem lê a Bíblia sabe disso. Ela revela quem somos de dentro para fora. Tem livros aí de romantistas. Livros Shakespeare. Nossa, que bonito, emociona, que traz alguma coisa emocional e intelectual. Agora a Bíblia ela é espiritual, ela revela o homem, corpo, alma e espírito, a sua tricotomia, revela tudo de dentro para fora, tudo lixo, toda impureza, porque a palavra é luz. E quando há sujeira no lugar, acende uma luz para ver se você não acha alguma coisa, se você não vê a sujeira, perdeu alguma coisa, acende a luz para ver se não acha. Quando nós estamos perdidos, a luz ela é a palavra de Deus, ela ilumina isso daqui. E por último, George Washington, se não me engano, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ele diz assim: é impossível governar o mundo. Realmente, sem Deus e sem a Bíblia, é impossível viver sem esse livro. E eu fecho para passar o vídeo para vocês, Lucas. Olha o poder das Escrituras, irmãos. Esse texto aqui eu acho lindo. Quando Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús que estavam chorando, triste, abatido, porque Jesus tinha morrido, e Jesus conversando com eles, eles não perceberam que era Jesus. Só que depois eles perceberam por quê. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? A palavra abrir aqui não é abrir de assim, é de revelar, de trazer vida. Sabe o que os discípulos falaram assim? Quando ele estava conosco pelo caminho, ardia o nosso coração, porque ele revelava as Escrituras. Ele falava das Escrituras porque Jesus tinha memorizado elas. Como você pode falar da Bíblia sem ter a Bíblia presente, entendeu? Sem ter a Bíblia presente. Está revelando, falando da palavra de Deus. Ardia.
Como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Fácil, porque ela arde. Quando alguém está pregando sobre ela, arde, irmãos, ilumina, revela, traz vida, traz transformação, ainda que traga correção. Mas é poderoso esse livro sagrado. Ele é poderoso, ele é maravilhoso. Irmãos, para eu passar o vídeo aqui para vocês. Deus abençoe por ficar conosco. Enfim, infelizmente acabou a nossa escola, mas que Deus te abençoe, não desista, continue firme. 3F, firme, focado e fiel. Serva a Deus. Toda luta que você passa, sabe por quê? É porque o diabo quer tirar o direito de você de morar no céu. Toda vez que você passar uma luta, pense: essa luta é porque eu sou eterno. E se eu ser dominado e parar, eu vou perder a eternidade. Nada compensa a vida eterna, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e o melhor ainda está por vir, tá bom? Pense nas coisas de Deus, tá bom? Agora você vai acompanhar aí, possivelmente, o vídeo. Assista até o final. Como é feito o papiro, um dos elementos que foi usado para compor a Bíblia Sagrada escrito. É bacana. Fica com Deus e até a próxima escola, querendo Deus. Hoje em dia é muito fácil você mandar uma mensagem para qualquer pessoa que você quiser. Basta você pegar seu celular, digitar algumas palavras que instantaneamente essa pessoa vai receber sua mensagem. Antigamente, meu amigo, a coisa era muito diferente. As pessoas se comunicavam através de pedaços de pedra, se comunicavam com peles de animais e aqui no Egito em algo muito especial. Tenho aqui uma planta que nasce no Nilo. É uma planta sagrada para o egípcio por duas razões. Primeiro, por causa do deus Ra, que é o deus do sol, e você vê aqui o formato dela como raios de sol. Em segundo lugar, a sua base tem a forma piramidal, ou seja, eu estou falando com você sobre o papiro. Se você quiser construir um papiro como esse, você pode vir com a planta, escolher e medir, ou como esse aqui, e a partir disso você começa todo o processo de fabricar um papiro. Eu já cortei alguns pequenos talos aqui, então esse é um talo de papiro. Eu vou tirar aqui a casca. Essa casca antigamente ela não servia para praticamente nada, a não ser fazer sandálias ou barcos, porque ela não tem muita finalidade para escrita pelo menos. O papiro em si está aqui, essa parte branca, que eu estou extraindo, como você vê, vários que eu já coloquei aqui. Agora, dá uma olhada só na fragilidade que eu tenho nessa peça. Ela se quebra toda. Para que isso não aconteça, eu vou pegar mais um pedaço aqui. A gente tem que vir e extrair toda a água que eu tenho aqui no papiro. Então você está vendo eu tirar aqui, ó, a água ficou exatamente aqui. Agora eu tenho totalmente resistente, ele não se parte mais. Porém, a quantidade de açúcar que eu tenho aqui no papiro é muito grande. Eu tenho que colocar o papiro de volta na água para que ele extraia um pouco desse açúcar e também da tonalidade de cor que você queira deixar no papiro. Se você quiser um papiro escuro como esse, 2 semanas. Claro como esse, 1 semana. Passado esse tempo, eu tiro de volta. Sobrou um pouco de açúcar aqui, que é muito importante essa sobra de açúcar para que o papiro possa ficar colado. Ele que forma a cola natural para o papiro. Então eu começo a colocar aqui, horizontais e verticais, e assim vou colocando e formando o meu papiro. Coloco esse tecido e mais 1 semana nesta prensa que você está vendo aqui. Antigamente não existiam prensas como essa e as pessoas colocavam debaixo de pedras. Fechou a prensa, 1 semana, extraio, tiro aqui da prensa e vou encontrar algo desse formato que você está vendo. Cuidado, porque existem muitos tipos de papiros não verdadeiros pela rua, papiros falsos. Como você vai diferenciar um do outro? Basta você colocá-lo contra a luz. Listras horizontais, verticais, você vê essas pequenas manchas marrons, que são nada mais que o açúcar que ficou aqui colando o papiro. Esse é um papiro original. Desse trabalho aqui, obras maravilhosas, a gente pode estar vendo, como aqui, Árvore da Vida, 5 fases da vida que a gente tem. Juízo Final, esse é um quadro que eu gosto muito. Você tem aqui
a pena e o coração. Detalhe importante: se o seu coração for mais pesado que a pena,